Amigos, irmãos em Cristo Jesus, agora iremos finalizar o capítulo 3 daqui da lição Adultos, uma lição muito boa, estou aprendendo muito, espero também que vocês possam aprender. E o capítulo 3 fala sobre a justiça do reino de Deus. Quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos agora iniciar o capítulo 3, onde fala sobre a justiça do reino de Deus. E tem os tópicos, tem dois tópicos. Primeiro, quem é grande no reino de Deus? Segundo, a justiça do reino de Deus. Vamos lá, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Espero que vocês também possam aprender tanto quanto eu estou aprendendo. Que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Essa é a função de todo cristão. Vamos lá. O capítulo 3 fala sobre a justiça do reino de Deus. Então nós vemos aqui, eu coloquei algumas expressões aqui, porque a lição fala sobre fariseu, escriba, fala sobre a lei. Então eu peguei algumas passagens aqui que eu achei interessante, que a lição também falava, não diretamente, mas muito bom para o nosso aprendizado. Vamos lá? Vamos lá. Fariseu. O que era um fariseu? Olha aqui, ó, fariseu, certo? O que era o fariseu? O fariseu ele era um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, certo? Eles seguiam rigorosamente, eles eram conhecidos por seguir rigorosamente a lei de Moisés. Olha aí, as tradições e os costumes dos seus antepassados. Olha aí, tradição tem o seu valor, lógico, mas o mandamento de Deus, a palavra de Deus, ela é primordial na nossa vida. A tradição tem o seu valor, mas a tradição ela não pode ser maior do que o mandamento, do que a palavra de Deus. A tradição é boa, eu gosto muito de tradições. Quem é que não gosta? Quem nunca viveu uma tradição? Mas a tradição ela não é maior do que os mandamentos de Deus, do que a palavra de Deus. Se nós colocarmos as tradições acima dos mandamentos de Deus, as coisas começam a desandar. É o que acontecia muitas vezes com os fariseus e os escribas. Vamos lá? Então acho que deu para você entender o que era fariseu, né? O escriba, certo? Lembrando que antigamente não tinha máquina para impressão. Então a Bíblia ela era transcrita manualmente. Então essas pessoas, esses homens que faziam que transcreviam a lei, eram conhecidos de os escribas. Então por isso também eles eram também chamados de doutores da lei, porque eles transcreviam a Bíblia. E uma forma muito fácil, se você que estuda, claro que a gente não vai copiar um texto todo, mas se você quer memorizar ou entender um assunto, você pega um caderno, pega uma caneta e copia. Você lê aquele assunto, ou você copia o assunto todinho, ou senão você faz uma leitura e escreve o que você entendeu. Então isso é uma forma de você memorizar com mais sucesso aquilo que você queria estudar ou que você queria entender. Então o escriba, por fazer isso, por transcrever a Bíblia, nós vemos aqui que ele era um homem que copiava e interpretava a lei de Moisés. Então nós vemos que os escribas eles criaram aos poucos um sistema de compilação, aos poucos um sistema complicado de ensinos conhecidos como a tradição dos anciãos. Então eles, devido a tanto estudarem ali, é muito importante o conhecimento, é muito importante nós estudarmos, mas o conhecimento sem a graça divina, as coisas começam a desandar. Porque o conhecimento, por isso que por isso que foi dito aqui, né, que a letra mata. Porque o conhecimento sem a graça, a letra mata. Por isso que dizia, mas quando nós unimos o conhecimento mais a graça, você imagine o resultado. Conhecimento mais a graça de Deus. Mas só conhecimento não é tudo. Só o conhecimento não é tudo. É necessário nós buscarmos mais. A graça que vem de Deus, que Deus derrama sobre aquele que pede, aquele que busca. E essa graça divina vem do alto. Então acho que deu para vocês entenderem aqui falando sobre fariseu e escribas. Certo? Vamos lá.
Se os escribas, agora isso aqui é interessante, a gente bateu tanto na lei, mas aqui, veja, preste atenção nessa passagem aqui. Se os escribas realmente observassem a lei de Deus, certo? Não teriam se tornado religiosos frios. Olha aí, isso aqui é interessante. Se os escribas realmente observassem a lei de Deus, certo? Eles não teriam, certo? Não teriam se tornado religiosos frios. E isso nós temos que ter cuidado, porque se nós não vigiarmos, se nós não pedirmos a graça divina, se nós não praticarmos o amor de Deus, se nós não praticarmos o perdão, se nós não praticarmos os valores cristãos, nós nos tornaremos religiosos frios. Era isso que os escribas e os fariseus se tornaram, religiosos frios. Então, se ele realmente observasse a lei de Deus, eles com certeza, quando a aparição do Messias, de Jesus Cristo, eles iam glorificar a Deus. Mas infelizmente se tornaram religiosos frios. Como já falei aqui no capítulo 2, eles se achavam guardiões da lei, certo? Agora o interessante aqui que eu falei, veja interessante, eu botei aqui, olha, o diabo ele conhece a Bíblia. Foi o que eu falei, somente conhecimento não é o fundamental, não é o tudo. Eu tenho conhecimento, tenho tudo. O diabo ele conhece a Bíblia, porque a Bíblia é a lei de Deus, são histórias dos povos, de homens e mulheres que serviram a Deus. Qual é a diferença? Que o diabo distorce. Qual é a diferença? Que ele não cumpre, ele não é o cumpridor. Nós devemos ser cumpridor da palavra de Deus. Não somente cumpridores, mas ler, observar, meditar, cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus inclui o amor, o perdão, a justiça, a verdade, a misericórdia. Então é um conjunto de obras, é um conjunto de leis, é um conjunto que faz nos tornar cristãos melhores. Vamos lá. Só entendemos, tem pessoas que dizem que nós temos que abolir, que não devemos nem estudar o Antigo Testamento, somente o Novo Testamento. Mas nós só entendemos o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Então o Antigo, mesmo não estando debaixo da lei, mas é necessário nós estudarmos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, como foi falado no capítulo 2 aqui, era um aio, era um guia para Cristo, para a nova aliança, para a aliança de Deus, certo? E aqui eu achei interessante aqui também, que fala sobre tanto lei. Nós vimos aqui que a divisão da lei era o seguinte, nós temos, a lei começa com o decálogo, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, e depois vai surgindo mais leis. Então nós vimos aqui que toda a lei mosaica, a lei mosaica, a lei judaica, todinha, ela tem 613 mandamentos ou preceitos, certo? Desses 613, 356 mandamentos eles são negativos. E o que é mandamentos negativos? Não coma isso, não faça isso. O negativo é isso, não coma isso, não faça isso. Esses são os mandamentos negativos. Por exemplo, podemos dizer aqui, de todos esses mandamentos não difamarás o teu próximo, não adulterarás, não matarás, não comerás isso. Quando uma pessoa, quando alguém estiver doente, não tocarás no leproso para não ficar doente. Então tudo isso eram leis, preceitos, né? Quando a pessoa tinha doente, tinha que estar afastado, era proibido ir para aquele local onde tinha um grupo de pessoas leprosas, tudinho. Então tudo isso é mandamentos negativos. E 248 mandamentos positivos. Agora é o contrário. Faça isso, coma isso. Então tinha esse mandamento. E o interessante é que tinha debates sobre quais mandamentos eram leves, considerados leves, e quais mandamentos eram considerados pesados. Um exemplo de um mandamento leve, vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 22. É um mandamento tão simples assim, mas só para você ver que o mandamento ele abrangia muitas coisas. 22, versículo 6.
Então nós vemos aqui, quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe estiver sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Então, até nisso a lei da vindicação. Então isso é considerado um mandamento leve. E pesado era aqueles que tinham que adquirir grandes responsabilidades. Podemos dizer aqui, qual é o mandamento pesado? Que se você infringir, se você perder, você pagar com a própria vida. Não matarás. Ou aquele que blasfemar contra Deus. Então tinha essa diferença, esses debates, em quais seriam os leves e os mandamentos. Mas vocês se lembram que quando Jesus disse que era o Filho de Deus, muitos escribas e fariseus diziam que ele era digno de morte, porque ele se chamou Filho de Deus. Porque para eles era um mandamento pesado que ninguém podia infringir. Então tinha essa diferença. Então nós vemos aqui, por isso que Jesus disse, se a vossa justiça, vamos ler aqui no textuário, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lá Mateus 5:20. Aí eu coloquei aqui, a justiça dos escribas e fariseus era um fruto de uma mente enganosa. Lembra quando Jesus falou ali no Sermão do Monte? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os escribas e os fariseus, eles não tinham fome e nem sede de justiça. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Então os escribas e fariseus não tinham essa fome, esse desejo. Certo? Vamos já aqui para finalizar aqui. E a lição fala também sobre, nós vemos aqui sobre fala aqui também sobre a justiça do reino de Deus, certo? Por exemplo aqui, quem é grande no reino de Deus? Aí a lição fala, aqueles que são fiéis e cumpridores de toda a lei de quem? De Cristo. Então se você é fiel, se você busca cumprir a lei de Cristo, você será chamado grande no reino de Deus. Mas aqueles que negligenciar, ele será considerado o menor. E aqueles que não praticarem a justiça de Deus, nem no reino dos céus entrará. Então nós vemos aqui, e aqui fala algumas passagens aqui sobre a justiça, né? Já que no capítulo 3 fala sobre a justiça do reino de Deus. Então a justiça do reino de Deus, que justiça seria essa? Muitas pessoas perguntavam a Jesus. Vocês lembram que o jovem rico, ele chegou diante de Cristo lá em Mateus 19, 16 ou 26. Que hei de fazer para dar ao reino dos céus? Aí Jesus fala, honra teu pai e tua mãe. Primeiro honra a Deus, honra tua mãe. Aí depois ele diz assim, tudo isso eu faço. Aí Jesus olha para ele, queres ser perfeito? Pega tudo que tu tem, vende aos pobres e segue-me. O jovem estava cheio de orgulho. Eu cumpro a lei de Deus, eu sou o cara, eu cumpro a lei de Deus, com certeza eu sou digno de justiça diante de Deus, eu sou um justificado. Esse rico aqui, esse jovem rico, ele se achava justo diante de Deus. Aí por isso Jesus confrontou ele. Ele tinha o orgulho. Todo ser humano tem um pouco de orgulho, que Deus não permita que esse orgulho cresça no nosso coração. Aqui também tem o fariseu, que achava melhor que o publicano. Vocês podem ler lá em Lucas 18, do 9 ao 17. O fariseu vai olhar, também tinha orgulho, também se achava justo diante de Deus. Lembra que aqueles que querem ser grande do reino dos céus, aquele dia uma vez perguntaram a Jesus, Senhor, quem vai ser maior do reino dos céus? Jesus disse o quê? Quem quiser ser o maior do reino dos céus, que seja o menor, que sirva ao próximo. Né? Então nós vemos aqui que o fariseu foi orar, eu não sou pecador feito publicano, eu não faço isso que ele faz, eu não sou feito fulano, porque tem pessoas que é assim, né? Eu não sou feito fulano que faz isso, que faz isso, que faz isso. Então o fariseu ele se achava orgulhoso, né? Não, eu sou justo diante de Deus. Mas o publicano foi orar, o publicano
Nem para o céu olhou, disse: Senhor, tem misericórdia, que sou pecador. Então, lembra que aqueles que se acham grandes diante de Deus, os exaltados, serão os humilhados. Mas os humilhados, aqueles que se humilham diante de Deus, eles serão exaltados. Glória a Deus. Tem aqui do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 ao 37. Nós vemos aqui que fala, lembrando que aqui está falando sobre o terceiro ponto, a justiça do reino de Deus. Se eu e você quisermos herdar o reino de Deus, nós temos que praticar tais coisas. Não ser orgulhoso feito o jovem rico, mas ser humilde. Não ser orgulhoso feito fariseu, mas ser humilde como um publicano. Ser fiel, ser cumpridor da lei de Cristo. Nós vemos que o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, aí o rapaz caiu ali nos salteadores, ficou todo machucado. Aí vem o levita, lembrando que eu falei no capítulo 1, obrigação versus amor. Aí vem o sacerdote, vê o rapaz já caído no chão, passa de longe. Aí vem o levita, vê o rapaz todo ensanguentado, machucado no chão, passa de longe. Mas vem o bom samaritano e faz o quê? E tem misericórdia dele. Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vemos que o bom samaritano, ele sentiu misericórdia daquela pessoa que estava ali caída, machucada. Ele não tinha obrigação, mas ele fez por quê? Por amor. Lembrando que amor versus obrigação. Tudo que nós fazemos por obrigação, um dia vai dar errado. Mas tudo que nós fazemos por amor, sempre vai dar certo. Então nós vemos aqui que a justiça de Deus, do reino de Deus, ela é interior, ela é mais sublime, ela é mais elevada, ela permite o nosso viver, e o viver é Cristo, ela permite viver piedosamente. Amém, meus irmãos? Então, uma lição muito boa, espero que vocês tenham aprendido. Vou finalizar por aqui. Até a próxima aula, na lição número 4, uma lição também muito boa aqui, fala sobre a lição. Então vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa fazer brotar no nosso coração o desejo de fazer as coisas com amor. Se for estudar, estude com o desejo de fazer algo que aquilo que você venha a se tornar, a se formar na faculdade, venha ajudar na sua vida e principalmente que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Tudo que nós fazemos, por mais simples que seja estudar, seja no trabalho, seja em qualquer coisa, feche por amor, as coisas vão dar certo, as pessoas vão observar e Deus vai nos honrar. Paz do Senhor Jesus Cristo.